Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo de muito conhecimento da Rede Líderes Digitais. Você sabe que a sociedade, as empresas estão mudando, é um novo jeito de fazer as coisas e que isso envolve também tecnologia, mas é muito mais. Aqui, pelo menos, você tem a garantia que está escutando e vendo profissionais que já tiveram resultado positivo dentro dessa nova dinâmica. E hoje a gente vai falar sobre os principais desafios e novidades em planejamento financeiro. Toda empresa, mesmo as nativas digitais, precisam se preocupar logo no início com planejamento financeiro. Então, por isso, a gente trouxe uma das pessoas que mais sabe desse assunto com essa nova mentalidade. Bárbara, obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Você é já conhecida no nosso meio, mas eu quero que você se apresente. Conta um pouquinho do seu histórico, onde você está agora, o que você já fez. Então, obrigada pelo convite, Vitor. É um prazer estar aqui. Hoje eu sou head financeira da Boca Rosa Company, né, a holding da Boca Rosa, e eu já passei por outras empresas digitais, né, implantei o financeiro, na parte de tesouraria e planejamento financeiro na Hotmart. Vim de um histórico de empresa tradicional, então 8 anos no Grupo Fiat, na área de controladoria. Então deu para aprender e passar por momentos muito de emoção, né? Crises, por aí vai. Já empreendi também numa startup que atendia a Hotmart, então já tive essa experiência de empreendedora sempre dentro do financeiro, então tive um êxito aí. Passei por aviação executiva, durante 4 anos fui CFO na Flapper de aviação, e agora estou aqui no varejo, né, que acredito dentro de serviços, indústria, tecnologia, seja o que eu mais aprendo, né, no dia a dia em relação ao planejamento. Porque é capital intensivo, né? Então você lida muito com fornecedores, com o varejão que a gente conhece, temos a linha do nosso e-commerce também. Então é um aprendizado e uma aventura todo santo dia. E planejamento financeiro, ele tem algumas características comuns com outras áreas. Uhum. Porque, tradicionalmente, o financeiro, de maneira geral, tesouraria, tal, controladoria, ela está muito conectada a passar uma perspectiva para a empresa de budget, de Uhum. recurso, mas também pode ser a área do não, não faz, Sim. não pode. Que o jurídico tem um pouco disso, do não, não Uhum. pode. Tem outras áreas que vira e mexe, vira o não, não pode. Dentro de um contexto mais recente, muitas empresas cresceram justamente em déficit. A gente pode pegar aquelas que inauguraram novos mercados, Uhum. por exemplo. A Amazon é exemplo disso, 10 anos para virar a chave, ou seja, atingir o break-even e Uhum. depois crescer. Você vê empresas como a Uber, que preferiu crescer rapidamente, até com recurso de terceiro, que são os fundos, para aí gerar o lucro. A gente vê várias empresas assim, olhando para o assunto de uma perspectiva mais flexível. Uhum. Vamos começar justamente com o bode na sala. Assim. Sim. Hoje, quais as habilidades que hoje uma pessoa de planejamento financeiro tem que ter justamente nessa nova dinâmica Sim. de trabalho das empresas envolvendo tecnologia? Então, eu acho que o maior desafio é a pessoa entender até qual é o limite do cash burn. Então, você não pode pensar ali, tem que tomar cuidado com o fluxo de caixa no dia a dia, porque fluxo de caixa é o que quebra de fato uma empresa, ainda mais no varejo, e é olhar o pé no futuro, olhando muito para o presente. Então, até qual é o limite dessa empresa ter de cash burn e se de fato lá na frente vai ter um retorno. Porque a gente fica trabalhando lançamentos, né? Vamos investir nisso, investir naquilo, e a gente precisa saber qual que é o limite disso para realmente a empresa virar. E tem que ter a resiliência, porque às vezes o cash burn ele pode durar 5 anos, 3 anos. A gente vem desse meio digital, a gente sabe que existem umas que o cash burn vai e aquele determinado momento tem a virada de chave e aí vem números astronômicos, porque o crescimento é exponencial.
Então, acho que é um olho no padre, outro na missa. Então, é um olho no fluxo de caixa que é fundamental, independente se for indústria, serviços, tecnologia ou varejo. É o fluxo de caixa diário. Minha equipe fica temerosa comigo, e marketing me odeia, né? Porque se você for amigo de marketing, você não deve estar no financeiro. Que é assim, são ideias, vai dar super bem, me traga números. Então, a gente vai treinando, né? Brinco muito com a rede de marketing hoje da Boca Rosa, que vem ideias maravilhosas, investimentos muito bons, mas ela já tem que trazer com o retorno. É posicionamento? Pode ser posicionamento, não tem problema, mas tem retorno financeiro, o que ela espera daquelas ações. Então, se financeiro for amigo de marketing, a empresa está correndo um sério risco. E você está trazendo 2 pontos essenciais, né? Uma que é a especificidade, entender a especificidade do segmento que você está. Porque uma coisa é eu testar um produto digital que o meu custo é muito menor do que eu testar algum produto físico que o meu custo é muito maior. Esse é um ponto. O outro ponto que é essa interdisciplinariedade, né? Tá bom, tem uma especialidade ali em planejamento financeiro, quanto previsibilidade, caixa, fluxo, etc., mas, com uma visão de negócio, pode ser que se justifique investir um pouco mais, porque de fato a tese é boa para um retorno daquilo num curto espaço de tempo, em X tempo, né? E aí isso casa com várias outras áreas, né? Hoje, se você olhar para o profissional até de people, né, que é o profissional de RH, pô, ele está tendo que aprender marketing também, Sim. porque ele tem o employer branding. Então, é marca empregador. Então, aí o cara tem que... Pô, e aí você vai falar com o cara de RH hoje, que o cara vai falar assim, pô, mas eu tenho que investir em marca empregador? Não é comigo, é com marketing. Não, é com você, cara. Vai ter que aprender marketing. Vai, bora. Então, hoje, de fato, tem uma mistura dessas coisas. E aí tem mais uma parte, né, desse FP&A, desse planejamento financeiro, que é o seguinte, assim, se você olhar para várias empresas, principalmente aquelas que estão ali na ponta de lança da inflexão que está acontecendo hoje no mercado, na economia em geral. Você entra numa empresa, dita tech, a área de tecnologia está no século 23, com tudo. Só que, por exemplo, o jurídico, contabilidade ainda estão rodando ali Excel, ainda estão planilhando, ainda está no Word. Isso, assim, estou usando só alegorias para ilustrar que em várias áreas de suporte, essa transformação digital ainda não veio. E em alguns casos, eu até duvido, com quase tudo na vida eu duvido, eu acho que não tem fórmula certa e nem a errada, existe aqui, é eficiente, aqui não é em cada caso, mas outras áreas de suporte estão demorando para agregar outros tipos de ferramentas. Hoje, dentro desse contexto, o que você acha que hoje a gente poderia melhorar e agregar no planejamento financeiro, assim, da maioria das empresas, qualquer empresa, nesse sentido? Acho que o financeiro hoje ele não pode existir sem um sistema, sem um RP robusto. Então, quando eu cheguei, né, há um ano na Boca Rosa, primeira coisa, a gente precisa de um RP. Vamos pegar uns de assinatura baratinho. Não, tem que ser um já pesado que suporte a operação. Então, eu acredito que contabilidade, que você ainda vê que não está se transformando tecnologicamente, já não tem um sistema, não tem robustez, não tem uma inteligência ali de report, de BI, você está atrasado. Então, precisa sempre caminhar junto, né? Jurídico ainda é um pouco arcaico em várias coisas, porque acho que o nosso país está arcaico ainda, com várias questões jurídicas, né? A gente teve um evento que a gente precisou fazer, eu precisei que um cara do cartório fosse dentro do CD fazer uma ata notarial para eu poder fazer uma determinada ação. Então, a gente tenta caminhar a passos largos, mas o sistema muitas vezes não colabora. Então, enquanto o financeiro não olhar para a tecnologia, não caminhar junto com a tecnologia, ele não consegue evoluir e entregar a tomada de decisão. Eu brinco muito que o financeiro é a área de suporte de todo mundo.
Ele tem que ser amigo de todo mundo, tem que dar ali e fornecer informação. A nossa principal função é dar os números para tomada de decisão. É o número de tomada de decisão para RH, se vai poder aumentar headcount ou não, para marketing, para eventos, comercial, para poder fazer ações junto dos clientes. Então, você tem essa estrutura e nada existe sem um planejamento. Porque você dando as ferramentas, olha, eu te dou X, o que você consegue fazer com esse X? Ah, isso, isso e isso. Então, a gente já sabe que determinadas demandas não vão, e aí é muito mais fácil de saber onde se vai chegar. Porque onde se quer chegar é uma coisa. Aonde se pode chegar com o que tem, a gente precisa ser muito pé no chão. E eu sempre trabalho, que é uma coisa que a Bianca adora, é os 3 cenários: pessimista, realista e otimista. Eu, internamente, sempre trabalho com pessimista. Claro. Mas para geral, para o público, a gente trabalha com otimista, mas eu sempre tenho um plano B. Então, é isso, assim, a gente saber onde quer chegar com os recursos que se tem. Porque se for falar assim, eu quero ser a empresa global de maquiagem. Tá, mas o que a gente consegue fazer em cada etapa, né? E o planejamento vem justamente para isso. Para dar a rota no tempo e no que tem, aonde se consegue chegar agora. É isso. E aí a gente vê que tem empresas que já conseguiram construir essa base de dados, que são poucas, tá? Do ponto de vista, assim, de dados onde eu consigo, de fato, rapidamente extrair informação. Assim como o seu Manuel da padaria tem a caderneta dele lá, ele escreve o nome de quem pediu fiado, de todo mundo. Numa grande empresa que é escalável, que geralmente é B2C, você precisa começar isso no D0. Mas algumas empresas já estão indo para até um outro contexto, que é, sabe esses dashboards que a gente tem, tudo aqui? Então, a gente não quer mais. A gente quer tomar de decisão automático porque tem uma IA que não sei o quê, bibibi, bobó. Tem gente que vai na cartomante, né? E tem a cartomante. Não assina o contrato em Mercúrio retrógrado, tem os nomes. A gente ri, não, filho, pois mas é isso. É para não cair em onda. Porque, assim, o feijão com arroz, ele tem que ser feito. Não dá para eu pular disso para um negócio hiper elaborado. Isso. Então, você tem que fazer o começar anterior. do começo, né? Exatamente. Eu estou vendo muita empresa aí, por exemplo, utilizando IA já na empresa, só que, cara, ele está colocando informações da empresa numa outra empresa que vai utilizar aquela informação, você nem sabe para quê, entendeu? Aí você tem um risco enorme dele utilizar aquela informação para entregar para uma outra pessoa que está utilizando dados estratégicos do teu negócio. Então, eu fico muito espantado ter um monte de gente pregando, por exemplo, olha, estou aqui agora, estou com um curso para você botar GPT na tua empresa. Falo, meu amigo, cara, se você tombar, dependendo das informações que você tombar da tua empresa no GPT, você não tem garantia nenhuma que aquele dado não vai ser utilizado. Eu não estou nem falando de vazamento, eu estou falando que o GPT vai pegar aquilo e para um outro cidadão vai entregar de alguma outra forma, porque é um aprendizado de máquina constante. Então, é uma loucura. Mas voltando para a questão do planejamento financeiro. Assim, de maneira geral, o financeiro ele é muito clássico, né? Ainda, né? Você tem as verticais lá muito pré-definidas. E, geralmente, nas empresas, nos últimos 50 anos, era o cara que, como ele tem a visão da empresa inteira, geralmente era de fato e é o sucessor do CEO. Por outro lado, você vê muitas empresas fazendo sucessão de caras por meio da tecnologia. Então, você vai pegar, que o Mark Zuckerberg ele é fundador, né? Mas você vai pegar a Microsoft, que vem numa toada de alguns CEOs, o CEO da Microsoft não é derivado da área do corte, da área de finanças, né? Como é que você enxerga o futuro desse profissional? Assim, para onde que esse tipo de profissional está indo? Esse de finanças
que tem que conciliar cada vez mais um cenário mais incerto, concorrentes saindo à torta e direita, que antes era muito difícil você ter vários concorrentes crescendo muito rápido, principalmente no B2C. Então, só para ilustrar, eu tenho uma empresa B2C de camiseta básica preta. Camiseta preta básica tem um monte de outras, né? Então, quem acelera mais no marketing digital pode superar essa facilmente. E esse é um contexto hiper atual, ele vem dos últimos 10 anos, então a gente viu isso acontecer. Então, uma empresa de São Paulo hoje compete com uma empresa de Recife, antes não. Antes, Recife vendia para Recife, São Paulo vendia para São Paulo. Aonde você vê o futuro assim, desse tipo de profissional aí, de planejamento financeiro, o FP&A, controladoria, o CFO de maneira geral? Eu acho que ele precisa primeiro se especializar e entender melhor do negócio, porque como você comentou, CTO está roubando, mas eu vejo muitas empresas em que o comercial e o marketing também têm assumido a sucessão do CEO, e eu vejo que é muitas vezes por falha de, primeiro, uma postura. Geralmente o profissional de finanças, eu brinco muito que ele não é muito comunicativo. Geralmente aquela pessoa mais retraída, mais discreta, digamos assim, e ela precisa ser vendedor, né? Ela precisa saber se vender, né? A gente está numa era em que todo mundo tem um espaço para poder mostrar o que sabe, se posicionar, né? Muito se fala de personal branding, como a gente estava conversando antes. Então, a pessoa ela precisa se posicionar e aprender sobre o negócio, porque se você fica numa postura passiva diante dos acontecimentos, você não consegue justamente essa evolução de carreira. E ok, tem gente que não quer uma carreira slash, né, com outros atributos, mas acho que uma pessoa que quer uma sucessão, ela precisa cada vez mais aprender sobre todas as áreas do negócio, não ficar aquele financeiro passivo, só receptor da tomada de decisão, tomar a frente, porque muitas vezes a informação está com a gente. Eu consigo ditar qual que é a meta do comercial, eu consigo ditar o que o marketing consegue fazer, até mesmo uma projeção de lançamento de produtos, porque a informação chega de todos os lados. Então, acho que depende muito do tipo do profissional, muitas vezes nas soft skills, que é aquilo dele saber se posicionar, comunicar e entender 100%. Porque a concorrência antes era muitas vezes com os herdeiros, né? Agora a concorrência está no primeiro nível, com marketing e diversas outras áreas. Não, você tem razão, dependendo do produto, é isso. Você tem que ter um punch muito maior de tech ou um punch muito maior de marketing, calibrando essa história. Mas um ponto que você disse que é essencial, que é essa transição que a gente vê, de empresas muito departamentalizadas. Hoje ainda existe departamento, mas antes parecia aquela esteira rolante de carro. Então, um departamento só começa quando o outro termina, e se não for minha tarefa, eu tô nem aí, certo? Para um contexto um pouco mais conciso, né, de participar das tomadas de decisão no D0. Sim. Não esperar que, o cara do produto desenhou o produto. O marketing já fez o planejamento de marketing. Aí depois ele vai falar com o cara do financeiro. Aí não dá, né? O leite já está derramado. O leite está derramado. Então a gente vê que tem essas questões que são questões que estão de um formato ali de processo muito mais coesos, né? O profissional de tech também não sabia se comunicar, está tendo que se comunicar. Hoje, se eu parar para pensar no LinkedIn, chutando, né, por baixo, eu devo receber umas 5 mensagens por mês de gente tentando me vender alguma coisa. Aí quando eu olho que é vendedor, eu já nem olho. Eu tenho que confessar. Quando eu vejo sales alguma coisa, eu vejo assim, não é? Se eu dar o aceite, vai ter alguma coisa. Exatamente. Agora, se a gente for parar para pensar, quando é um par me mandando mensagem, eu já olho. E pode ser um vendedor. Ele está vendendo, não deixa de estar vendendo, né? Então, assim, vai de FP&A para FP&A num processo de trazer até novos contratos, é isso que você falou, todo mundo está tendo que vender, ou internamente, externamente, de maneira geral, né?
Não existe mais, como você falou, né? Não existe mais aquelas caixinhas. Muitas vezes, talvez empresas mais antigas ainda não tenham esses processos mais truncados, né? Não tão desenvolvidos, mas empresas de nova geração e que estão mais modernas, nossa, tudo misturado. Até a posição não existe mais, né? As últimas empresas que trabalhei não existia aquela abaia, né? Como a gente costumava ir, que essa era uma caixinha fechada. Hoje você está sentado do lado do marketing, do lado da RH. Eu, no meu caso, sendo do lado da RH, né? Para justamente vigiar quem que está entrando. Mas a gente tem muito mais facilidade de troca de informações, né? Dentro da empresa e também a questão de fora. Eu fiz toda a minha escola, não tinha Google, né? Era Barça. Se a mãe não comprasse Barça, você não fazia para casa. Então, assim, você tem uma troca de informações mais rápida e as pessoas, eu vejo que muitas vezes não estão sabendo utilizar. Fica com a preguiça, né? Acho que a IA trouxe muito para a galera preguiçosa uma falta de raciocínio, né? Que às vezes eles nem sabem perguntar para a inteligência artificial. Às vezes me chegam alguns e-mails, algumas coisas que você vê que vem de chat GPT e a pessoa não sabe nem fazer a pergunta. Né? E a gente precisa, até para poder ter o auxílio da inteligência artificial, a gente precisa saber o que a gente quer, precisa comunicar bem o que a gente quer. Né? E às vezes as siglas prejudicam, porque a gente quer criar um ar de mistério que 10 anos atrás funcionava. Para quê? Para eu acessar recursos de fundo. Então, eu inventava um monte de vocabulário para me separar do resto. Squad, Bootstrap, CAC, LTV, qualquer nome desse. Agora, engenharia de prompt. Você bota engenharia na frente e prompt, os caras, meu Deus do céu. Não, cara, você tem que saber escrever, entendeu? O que hoje em dia também é raro, né? Imagina as próximas gerações. Então, tem que saber escrever, tem que saber pedir. É isso, um squad, reunião entre departamentos. Que graça tem, entendeu? Eu mistificar isso. Ou um CAC, custo de aquisição ao cliente. É isso, cara, é um nome diz. Aí você calcula, tem um jeito de calcular, entendeu? Então, assim, são coisas tão banais que a gente mistifica muito. Aí no papel do financeiro tem um monte de sigla também que o povo, cara, fala, cara, o que é isso? E o cara lá da ponta, ele precisa saber. Se você pegar as empresas nativas digitais, tem os tais do all hands. Empresa tradicional não tem. Então, assim, sei lá, periodicamente ou bimestralmente ou mensalmente, tá lá o cara, assim, várias pessoas da área falando e explicando EBITDA. Tem gente lá na ponta que nem sabe o que é um EBITDA. Não tem noção. Mas ele tem que saber, porque senão o cara lá na ponta não vai dar o gás. Ou ele não vai ter a percepção que ele tem que fazer porque o EBITDA tá assim, assim, assado. Mas eu acho que muito disso, Vitor, do brasileiro principalmente, é uma falta de conhecimento financeiro até da vida pessoal. A gente vê muito assim, a pessoa ela não consegue entender dentro de uma companhia que aquilo que está vendendo tem muitas outras coisas que acontecem no meio do caminho até chegar na PL que ele recebe, assim. E eu vejo que esse analfabetismo financeiro não vem só na empresa, é um raciocínio que precisa ser criado que não vem desde de dentro de casa. Então, eu pego muitas situações, na Fiat era mais, de gente que não entendia a lógica de salário, de desconto de imposto e tudo. E aí a pessoa acha, quando vê numa Forbes, né, que a empresa vendeu tantos milhões, mas não tem ideia do imposto que se paga, do custo que é. E principalmente, né, até no voltando para o planejamento financeiro, do descasamento de fluxo de caixa. Então, taxa, uma coisa é a nota fiscal emitida, outra é quando o dinheiro chega na minha conta. Que tem uma discrepância muito grande. Então, se confunde. Eu tenho certeza, se você chegar em diversas empresas e perguntar para o funcionário que seja qual a diferença entre realmente o pagamento e o faturamento, ele não sabe. Putz, eu tenho certeza disso. E muda completamente, porque o cara sai de uma posição de pedir para uma posição de raciocinar. É o momento? Não é? E funciona até de retenção de talentos. Sim. Porque se o cara lá da ponta sabe exatamente como a empresa está indo, ele vai falar, pô, eu acredito na empresa, não é a hora de eu sair agora, estamos crescendo. Sim. Ou, não tá, mas eu gosto da cultura da empresa, não é agora, não receber aumento, porque a empresa precisa desse reforço. Então, vou dar um gás aqui, porque eu quero, depois, no final do ano,
Mas não, a gente tem uma cultura só de pedir, né? É. Né? Pede, pede. Então, assim, até a questão do planejamento financeiro, essa transparência, que a gente está na era do accountability, que a gente dá mais autonomia para as pessoas, mas também tem o lado da responsabilidade. E aí, dentro dessas empresas, geralmente a pessoa até se sente empreendedora mesmo. Sim. Porque ela vê que na outra empresa que ela passou, um pouco mais tradicional, tinha todos os processos. O cara sentava na cadeira, ele sabia que às 8 horas vai fazer aquilo, às 9 aquilo, às 10 aquilo. Para um contexto, tá, meu amigo, ó, a nossa meta é essa aqui, vai. Mas assim, tô aqui para ajudar. Mas se der ruim, a gente responsabiliza mais ainda, Sim. entendeu? Então, assim, é um outro contexto. E é isso, assim, o financeiro acho que é uma das melhores ferramentas Sim. que existe para retenção de talentos, porque Sim. a pessoa tem clareza das coisas que ela está fazendo e esse retorno, e não ela ficar viajando lá e falar assim, não, porra, isso aqui é uma empresa multimilionária, então eu preciso de um salário de 100 mil reais, entende? É verdade, mas igual lá, pelo menos na Boca Rosa, o que a gente tenta? A gente tenta transparência para o pessoal. Então, eu tenho um que eu coloco a minha meta do dia. Então, todo dia de manhã, no Slack para geral, todo mundo sabe quantas unidades vendeu, quais foram os 3 top produtos que foram vendidos, qual era a meta do dia, se a gente está abaixo ou acima da meta daquele período, né, dentro do mês. Então, assim, você trabalha com clareza e a pessoa entende para que ela está trabalhando. Então, eu tenho a informação para o time de logística e de operações de qual produto que eu preciso repor, qual que eu não preciso repor, quanto que está realmente da meta. Então, tem mês que você fecha abaixo da meta. Então, já precisa repor então, no mês passado para o mês seguinte, porque o boleto ele vai chegar. A única certeza é que o boleto vai chegar. Então, a gente trabalha muito com essa transparência e também tem esse trabalho meio que educacional. Eu mesma já ministrei aulas de finanças pessoais para o time, para eles entenderem como funciona, 60, porque é um público muito jovem, né? A média de idade que a gente, pelo menos que eu venho encontrando ao longo do caminho, é o pessoal de 23, 24 anos. Então, que já não quer, pelo menos a minha geração, quer casar, ter a casa, ter o carro, uma casa na praia. Esse pessoal aluga até o celular. Eu falei assim, gente, não tem nada dele, não tem nada. Daqui a pouco tá alugando, né, até as calcinhas, porque é tudo alugado, tudo de girar. Então, se não se tem uma relação muito, muito forte com o dinheiro, pensando no longo prazo. Eles estão pensando muito no agora. Vale a pena alugar, vou alugando. Aluga o carro, aluga a casa, aluga tudo, né? Tem umas meninas que alugam as bolsas, né? Cada semana tá com uma bolsa diferente. Então, faz esse rodízio. E aí, quando chegar aos 60, 70, e o que construiu de patrimônio? Né? Então, o patrimônio, ele precisa andar junto com o estilo de vida. Então, a gente tem essa preocupação para a pessoa entender, como eu falei, a parte dela, dentro de casa, para ela entender que na empresa funciona em diferentes proporções a mesma coisa. Ela vai ter desconto do imposto, ela vai ter que investir em alguma coisa, vai ter que guardar para entender como é que a roda gira, né? Pô, parabéns, viu, Bárbara? Cara, fenomenal. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Como é que as pessoas te encontram? Como é que você está? LinkedIn? Como é que as pessoas podem te procurar? No LinkedIn e no Instagram tá como Bárbara Andrade. Boa, obrigado, viu, Bárbara? Obrigada a você. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido um montão, que nem eu aprendi. E acesse também todos os conteúdos de todos os outros conselheiros, tá? A gente tem CEO da PayPal, CEO da Zup, CEO da Memed, tem CTO da Loft, tem um monte de gente bacana aqui que traz esse conhecimento para justamente colocar mais pessoas, mais empresas dentro dessa nova dinâmica. Tá bom? Qualquer coisa, só procurar a gente aí nas redes sociais, principalmente LinkedIn, que a gente atende, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu!